Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Moscou está queimando e a Ucrânia bloqueia rotas de acesso para Pokrovsk. Moscou em chamas é uma encrenca muito grande para o ditador da Rússia, para todo o Kremlin, e isso é bom. Os ataques de médio alcance da Ucrânia dentro da Rússia fazem a diferença. Na estratégia da Ucrânia, um ataque para Moscou, da Ucrânia, ela fica aproximadamente entre 400 a 500 quilômetros da fronteira ucraniana, ali de Donetsk. E, então, é bom resultado e agora Moscou está sendo constantemente fustigada por drones e mísseis ucranianos. Quero pedir a você que não está inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Nas últimas 2 semanas, a Ucrânia realizou uma série de ataques com drones contra alvos em território russo, principalmente em Moscou e arredores, segundo a revista The Atlantic. É uma publicação da OTAN. E esse foco em alvos na região de Moscou demonstra que a Ucrânia está exercendo uma pressão política e econômica sobre o regime do ditador da Rússia e enfraquece seu aparato militar, privando-o de fundos, suprimentos e soldados. Os recentes ataques ao centro de comunicações espaciais em Dubna e a mais importante refinaria de petróleo em Moscou são típicos de estratégia da Ucrânia para criar condições insuportáveis para o ditador russo e seus gangsters. Então, isso espera-se que pressione mais a Rússia para sentar-se à mesa de negociação. Mas mesmo que isso não aconteça, porque o ditador não quer, isso vai trazer um enfraquecimento maior para o exército de Vladimir Putin. Em particular, o ataque à refinaria de petróleo de Moscou, em 18 de junho, que operou em vários níveis para desgraçar e minar a posição do ditador da Rússia. Primeiro, o ataque certamente, que foi deliberado, causou um incêndio de grandes proporções, produzindo uma densa coluna de fumaça preta visível em toda Moscou. O objetivo era claro, mostrar aos moscovitas que a Ucrânia poderia atacar até mesmo os alvos econômicos e importantes, mais importantes é que os dias de fingir que a guerra estava distante das vidas confortáveis dos moscovitas haviam acabado. Ou seja, a guerra chegou a Moscou e também chegou a São Petersburgo. Os ataques às refinarias de petróleo de Moscou também apontam para outro objetivo da Ucrânia: cortar o acesso de Putin aos fundos necessários para continuar a guerra. Ou seja, refinaria destruída, não há produção, e não havendo produção, não há petróleo, não há combustíveis para vender. As forças ucranianas estão intensificando os ataques à retaguarda da Rússia. Os defensores já estão atingindo com sucesso alvos russos a profundidades, ou seja, bem acima de 100 quilômetros, chegando a 2.000 quilômetros. O brigadeiro-general Yevgeny Lassichuk, comandante do 7º Corpo Aerotransportado de Assalto, o 7º Corpo Aerotransportado de Assalto é paraquedistas. Eu falo em aerotransportado, na linguagem dos ucranianos, são paraquedistas. Falou sobre isso em entrevista à imprensa, especificamente à RBC Ucrânia. Segundo ele, os defensores ucranianos já estão utilizando ativamente drones de médio alcance. Diz ele, vamos pegar o exemplo do ataque de médio alcance e do profundo hoje. Moscou está em chamas, diz ele, e isso é ótimo. Quanto ao nosso corpo e corpo de tropas, nossa arma é o ataque de médio alcance. É equipamento padrão e já o estamos utilizando, disse o general Lassichuk. O general observou que o ataque de médio alcance já é o presente, e será implementado em todas as unidades a cada dia que passa. O que isso nos permite fazer? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: detectar e destruir os russos na retaguarda com mais eficácia.
a certas distâncias e em profundidade, tentando bloquear todas as suas rotas de avanço e que levam a Pokrovsk e Mirnohrad. É ali onde está havendo combates muito intensos, já um pouco arrefecidos em menor escala, porque justamente eles estão com dificuldades de receber a logística por causa da ação do exército ucraniano. E ele disse que hoje eles estão mantendo sob controle aquela região de Pokrovsk e Mirnohrad, que ali é o centro, era o foco mais intenso, inclusive, na região de toda a província de Donetsk, nos estados da Rússia, dos estados, no teatro de operações dos ataques da Rússia. Segundo ainda ele, a Ucrânia também está aumentando a profundidade dos ataques e é capaz de atingir grandes distâncias acima de 100, 150 quilômetros da linha de frente. Os ataques estão sendo realizados contra postos de comando, aéreas e concentrações inimigas. Os tipos de nomes exatos dos drones que as forças ucranianas estão usando para atingir as posições operacionais dos russos não estão sendo divulgados. Como observou o general, os militares têm seus próprios segredinhos, referindo-se a esse que foi feita uma pergunta sobre quais drones estão sendo usados. Em relação a essas armas, no último mês, a campanha de drones sem precedentes da Ucrânia foi extraordinária em escala e impacto. Em uma única noite da semana passada, a Rússia relatou ter interceptado 660 drones em 12 regiões. Um dos maiores ataques à Ucrânia desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala em 2022. Os alvos, longe de serem aleatórios, são cuidadosamente selecionados: refinarias, terminais de petróleo, depósitos de petróleo, de combustível em geral, navios de guerra, fábrica de armas em território russo. Trata-se, na realidade, na minha opinião, de uma campanha de guerra aumentando os custos econômicos e políticos para o Kremlin de prosseguir com a guerra, aliás, uma guerra começada pelos russos. E está funcionando. Em toda a Rússia, veículos de mídia independentes têm documentado filas crescentes de veículos aguardando em postos de gasolina devido à escassez. Cenas que autoridades russas estão procurando esconder, mas nem sempre conseguem. Existem brigas nas filas. Existe um fato que eu fiquei assim, publicado pela imprensa russa e por canais russos, que em algumas localidades, quanto maior a cidade, a fila para abastecer chega a 14 horas. Isso é insano, né? Então, são quilométricas essas filas. E fica separado muito tempo, que às vezes acaba o combustível, tem que esperar chegar o novo transporte com combustível para carregar o posto de gasolina. E eles estão com cada vez mais dificuldade de fazer isso. Como eu disse num dos meus vídeos anteriores, eles vão chegar à idade média, né? Andar a cavalo e de carroça na própria Moscou. O presidente e ditador da Rússia, Vladimir Putin, presidiu uma reunião de emergência no fim de semana e revelou que as reservas nacionais de gasolina foram reduzidas a níveis preocupantes. Havia outros índices de que o Kremlin está sentindo, outros indícios de que o Kremlin está sentindo muita pressão. E essa pressão deixa em desconforto. E por causa disso, aparentemente, eles querem retomar as negociações de paz. Inclusive foram pedidas pelo representante russo do Ministério de Relações Exteriores de novas negociações. Mas acho que são novas negociações, tentando ganhar tempo, tentando ver se a Ucrânia diminui os ataques, que não vai fazer isso, né? Porque eles estão sem fôlego para respirar e sem muito tempo para ver o que está acontecendo, que quando eles pensam que já parou, vem outro ataque imediatamente em seguida. Notem que Moscou e São Petersburgo agora, depois de 2 semanas atrás, estão sendo praticamente atacados em todos os dias nas suas zonas industriais. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Não esqueçam, o canal precisa que vocês reforcem o canal, deixem o canal mais forte. Portanto, peço que os não inscritos se inscrevam, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado.
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.